paz do Senhor, irmãos. Este é o segundo vídeo do tema A Palavra de Deus, um instrumento para salvar o homem. Então eu gostaria de deixar alguns textos, se possível, você anote esses textos, porque eles serão objetos do nosso estudo. Primeira carta de João, capítulo 1, versos 5, 6 e 7. O Evangelho de João, capítulo 15, verso 16. O Evangelho de João também, capítulo 5, verso 30. E o Evangelho de João, capítulo 8, verso 29. Também leremos Mateus, capítulo 6, versos 14 e 15. Então vamos meditar primeiro na primeira carta de João, capítulo 1. Lembrando que nós ainda não iremos entrar naquela resposta que iremos dar nos próximos vídeos quanto à ressurreição dos vivos. Quem são eles e onde eles estão. Mas nós vamos nos aprofundar um pouco mais nesta primeira operação. A primeira operação de Deus na vida do homem que abre o seu coração, na vida do homem que busca Deus, na vida do homem que quer ter esse encontro com Deus. Daquele que foi chamado, ouviu o chamado, aceitou o chamado e agora está caminhando com Deus. Então nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais nesta primeira parte, nessa primeira operação de Deus. Daqueles que já saíram das trevas e vieram para a sua maravilhosa luz. Então, nosso tema é a palavra de Deus, um instrumento para salvar o homem. Então, vejam o que diz a primeira carta de João, capítulo 1, verso 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Então, vejam, João está dizendo aqui que eles, aquele grupo de irmãos e irmãs, que receberam aquela mensagem, que estiveram com Jesus no seu ministério, receberam uma palavra deles, que foi a palavra do Pai. Eles expressam que o que eles receberam, eles transmitiram. E Jesus, no capítulo 5, verso 30 do Evangelho de João, ele diz assim: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. O meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Então Jesus está dizendo o seguinte: como ouço, assim julgo. Então eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade do Pai. E como que Jesus soube da vontade do Pai? Pela palavra do Pai. Então vejam só que os apóstolos, aquele grupo que estava ali no início do ministério de Jesus, que contemplaram o ministério de Jesus, a ressurreição de Jesus, e agora eles dão sequência à igreja que chegou até os nossos dias. Então, eles deixam claro que o que eles receberam, eles transmitiram. Eles transmitiram a palavra na sua essência, sem mudança. E essa questão de mudar a palavra, existe um juízo sobre isso, para aqueles que mudam a palavra. Mas nós podemos falar um pouco mais à frente sobre isso. Então vejam, no verso 5 do capítulo 1, então João deixa claro isso. No verso 6, ele vai dizer o seguinte, na primeira carta de João, capítulo 1, verso 6 agora. Se dissermos que temos comunhão com ele, então ele vai, antes de falar da comunhão entre os homens, entre os irmãos, ele vai falar da comunhão do homem com Deus, com a eternidade, com o projeto. Ele diz assim: se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos. Então João está deixando claro que quem anda em trevas e diz que está em comunhão com Deus, ele está mentindo, ele não está falando a verdade. E não praticamos a verdade, é a continuação do verso. Mas no verso 7, que nós meditamos também no vídeo anterior, ele vai expressar esse propósito de Deus
de fazer o homem andar segundo a palavra dele. Se andarmos na luz, mas se andarmos na luz como na luz ele está, então, ou seja, Jesus estava na luz, Jesus era a luz, porque ele estava na palavra do Pai. Ele diz assim, eu sou a luz do mundo. Por quê? Porque ele é a palavra do Pai. Se andarmos na luz como na luz ele está, então ele estava na luz. Temos comunhão uns com os outros. Então vejam, é uma sequência. Não há como eu dizer que tenho comunhão com ele, ou seja, com a eternidade e com os irmãos, se eu não ando na luz. E o que é andar na luz? Nós falamos no vídeo passado, mas vamos explorar um pouquinho mais. A Bíblia diz assim que no Salmo 119, verso 105, diz que a palavra é lâmpada para os pés. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então essa palavra, do jeito que ela está aqui, ela é lâmpada. Então imagine que você adquire uma lâmpada mesmo, essa que nós conhecemos, e você fique com ela na mão. E você não leva, não dá o destino para ela. Qual é o destino dela? É ser alocada naquele lugar para que ela traga iluminação. Eu estou aqui, ó, então as lâmpadas estão trazendo iluminação para esse ambiente. Mas se eu tirar essa lâmpada de lá e ficar com ela na minha mão, ela não vai cumprir o propósito dela. Então a Bíblia fechada, ela não cumpre o propósito na minha vida. Mas quando eu abro a Bíblia e tenho acesso ao texto bíblico, esse texto bíblico passa a ser luz para o meu caminho. Querem ver? O Salmo 119 diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então a palavra é lâmpada. E luz para o meu caminho. Quando que ela vai ser luz? Quando eu abro ela. Quando eu abro a palavra e aí eu tenho acesso ao texto bíblico, esse texto passa a ser luz para o meu caminho. Vamos dar um exemplo? Mateus capítulo 6, verso 14 e 15. Olha o exemplo. Então imagine que eu agora, eu tive uma experiência com Deus, eu tive um encontro com Deus, eu me converti, eu ouvi a voz dele e agora eu estou dentro de um ambiente onde eu preciso ali desenvolver esse processo de salvação. Então imagine que eu não conheço esse texto, mas eu já me converti. Então agora eu vou para a palavra, para que a palavra me diga, ela me instrua como eu devo andar. Então é a palavra que vai me dizer como eu devo andar. Então, porque o Espírito Santo ele vai me levar à palavra. Então, observe que o texto diz assim, ó, olha a luz, olha o que é luz para o meu caminho. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, então Jesus ele está terminando a oração, o ensino da oração aqui. E aí, quando ele termina esse ensino, ele vai falar do perdão. E quando ele fala do perdão, ele diz assim, olha, deixa uma palavra. Se você perdoar os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial perdoará a vós. Porém, se, no verso 15 agora, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Então, como que eu posso caminhar sem o perdão do Pai? O meu destino vai ser outro. O meu destino não vai ser uma eternidade com Deus, vai ser uma eternidade sem Deus. Então eu preciso agora tomar posse dessa que é a luz, passou a ser luz para o meu caminho. Por quê? Porque ela me diz como que eu devo andar. Então a palavra de Deus me diz como eu devo andar e por onde eu devo andar. Então ele diz assim, ó, se você é uma condicional, ele não está te obrigando, ele não obriga ninguém a nada. Então Deus, ele já enviou o seu Filho. Então Jesus já entregou a sua vida. Ele já morreu por nós, ele já ressuscitou por nós. Então agora, quando ele esclarece, nos tira das trevas e nos traz para a luz, então agora ele espera e a eternidade espera que nós nos debrucemos na palavra, que nós tenhamos amor por esta palavra, que nós tenhamos prazer na palavra do Senhor. Então eu quero saber qual é a palavra do Senhor, qual é o conselho de Deus, aonde que eu vou saber isso? Então imagine que eu me converti e eu não tomo posse da Bíblia, mas eu até fui batizado com o Espírito Santo,
tá tudo certo. Mas como que eu vou andar se eu não tenho a palavra? Se eu não tenho o manual, se eu não sei o que Deus diz? Então imagine que eu não soubesse dessa palavra. Então eu estou caminhando, estou até na igreja, eu estou até pregando, estou profetizando, eu estou tocando, estou cantando, eu estou fazendo tudo, mas eu não vivo a palavra, eu não ando na palavra, eu não vivo aquilo que o Senhor deixou. Então a minha caminhada vai ser uma caminhada de declínio. Então vejam, esse aqui é um conselho que Jesus deixou. Então, se eu faço, eu vou ter o perdão do Pai. Então aí eu posso fazer uma conexão com a primeira carta de João. Se andarmos na luz como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então, nós somos pecadores. Então, nós precisamos do perdão dos pecados. Nós precisamos do perdão do Pai. Só que para isso, a luz, a palavra, está me dizendo o seguinte, olha, uma das condicionais é você perdoar. E você ensinar que as outras pessoas precisam também perdoar. Então, o que Jesus quis deixar com isso? Ele quis mostrar que ele quer um povo junto, ele quer um povo unido. Ele não quer um povo diferente, com diferenças. Ele quer um povo junto. Então a palavra une. A palavra, ela nos coloca em unidade. Então vejam só, para nós não nos alongarmos muito mais, nós vamos já ir para o encerramento deste vídeo. Mas nós vamos ainda meditar em 2 outros textos, que diz assim, ó, não foste vós, então aí é o Evangelho de João, capítulo 15, verso 16, não foste vós que escolheste a mim. Então, não fui eu que escolhi o Senhor, mas foi Ele que me escolheu. E vos nomeei, ou seja, a nomeação é para uma missão. Então o Senhor, quando me alcançou, Ele me alcançou para eu ser luz. Então Ele disse no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, verso, acho que é verso, não me lembro agora o verso, mas Ele diz assim, vós sois a luz do mundo. Então Ele deixa claro que nós somos a luz do mundo. É Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 14. Vós sois a luz do mundo. Então Ele deixou claro que nós somos a luz do mundo. Então eu, como a luz do mundo, então Ele me escolheu, Ele me nomeou. Então agora a minha responsabilidade é fazer com que essa luz, ela brilhe nos lugares que eu estiver. Se eu não estiver andando na palavra, eu estou em trevas. E aí eu preciso fazer o quê? Eu preciso me arrepender e voltar para a palavra, e voltar para a luz, e voltar para o caminho. Então, eu sou luz, vós sois a luz do mundo. Então a luz, que é a operação de Deus na vida do homem que estava em treva e trouxe ele para a luz, é para que essa luz ela alcance, ela brilhe nos lugares que ela for. Então vejam só a responsabilidade, né? Então não foste vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós. Então Ele nos escolheu, nos elegeu, nos escolheu, nos chamou. E agora Ele diz assim, e vos nomeei, eu vos dei uma missão, para que vades e dei fruto. Como que eu vou dar fruto? Se eu, por exemplo, usando esse texto de Mateus, eu caminho sem perdoar. Como que fruto é esse? Não tem fruto. Mas o Senhor me chamou para dar fruto. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso voltar agora. Eu preciso me arrepender.
Então, quando eu faço isso, quando existe essa manifestação, essa proatividade, eu vou aos pés do Senhor, eu falo, Senhor, olha, eu estava errando aqui porque eu não estava tentando para a Tua palavra. Eu volto, o Pai me perdoa, o Pai me recebe. Então não foste vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto. Então, a partir do momento que eu me arrependo e volto, eu já começo a dar fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedis ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então, a condicional para que aquilo que eu coloco diante de Deus, eu obter a resposta, qual é? A condicional é justamente essa. É justamente essa. É eu entender que eu recebi um chamado. É eu entender que Ele me nomeou. É eu entender que eu fui chamado para dar fruto. Então, se eu não estou dando fruto, então tem algum problema em mim. Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso voltar para entender o que está faltando em mim, para eu voltar a dar fruto. E o que é dar fruto? Nós podemos até falar um pouquinho no vídeo seguinte, porque agora nós já atingimos os 15 minutos, então nós vamos encerrar essa segunda aula aqui e deixar aqui como um conselho para que você que nos acompanhou aqui, você medite nisso, medite, porque o que Deus quer fazer é restaurar a sua vida, o que Deus quer fazer é te salvar, o que Deus quer fazer é que você ouça a palavra dele, que você medite na palavra dele e você se esforce para cumprir aquilo que ele falou. E aí sim você vai agradar a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos encerrar aqui. A todos a paz do Senhor.